Boa noite, querida igreja. É um privilégio eu poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Como bem sabemos, alguns talvez não, o nosso querido pastor José Hilário e a Tamires receberam a Rebeca, recentemente. Então, Sara, da família. Então eles estão tendo o tempo devido de cuidar de si, cuidar dos ajustes, e estejam lembrando deles em oração. Enquanto isso, nós seminaristas, que somos fominhas pelo púlpito, estamos tendo a oportunidade concedida pela igreja, pela liderança, de estar compartilhando. Semana passada tivemos o Rodrigo falando aos nossos corações sobre a nossa identidade, e hoje eu gostaria de, com vocês, trazer uma palavra que tem sido muito necessária para a minha vida, compartilhando o que o próprio Deus tem ministrado no meu coração e o que de fato eu creio que é imperativo para as nossas vidas, que é descansar nele e conseguir seguir em frente, mesmo no meio de uma vida tão turbulenta, tão problemática e tão doída em alguns momentos. Eu hoje, pensando e refletindo sobre esse tema, eu lembrei de um momento extremamente impactante para a minha vida. Foi quando eu vi um vídeo de uma sentença nos Estados Unidos de um convicto à pena de morte. Esse homem, que tinha uma aparência bem estereótipo de cara mau, ele estava sendo condenado e acusado por ter assassinado brutalmente o filho de uma mulher que estava na cadeira de acusação. E o que aquela mulher pleiteava era a vida daquele homem sendo condenada pela vida daquele filho que foi condenado por ele, só que a morte. E ali o impactante é ver o desespero daquela mulher e a tensão naqueles momentos de indecisão do veredito final. E enquanto isso, aquele homem, sempre olhando de uma forma muito séria, muito firme e até serena, por alguma forma de dizer isso. Aquele homem não aparentava entender a seriedade daquilo que ele fazia. Ele simplesmente, ao que os meus olhos conseguiam interpretar, ele está virado com a situação. Mas isso não foi o mais impactante, ver aquele homem que não tinha noção do que ele estava fazendo e do que ele havia feito. O que foi impactante é que no final, aquele homem foi condenado. Ou seja, aquela mulher teve a sua peleja, o que ela queria, o seu desejo, atendido. Que a gente pode dizer que justiça foi feita. E ao final, lá fora, ela foi dar uma entrevista para a reportagem, e aquela mulher, em prantos, em muito choro, comemorava e dizia: a justiça foi feita, era tudo que eu queria para o meu filho. O mais impactante é que eu via o choro daquela mulher, e eu ficava intrigado, porque parecia que aquele choro dizia o seguinte: justiça foi feita. Mas no fundo todos nós sabemos que a justiça não foi compatível. Aquele homem sentenciado não ia trazer de volta a vida do filho dela. E o que ela queria era dentro de um âmbito de possibilidade, porque existia o desejo real que a vida do filho dela voltasse. Mas como essa não era uma possibilidade, ela pleiteava o que ela podia. E sabe o que é mais doloroso saber? É que talvez até hoje, aquela mulher não encontrou descanso para o seu coração.
Porque saber que aquele homem foi sentenciado não abafa a dor do coração dela, de querer o filho de volta. E é isso que eu trago para vocês, essa pergunta. Qual o teu clamor? Qual é a tua dor? O que, pelo passar dos anos e no passar das suas dificuldades, os problemas que o seu coração tem enfrentado, talvez recentemente, ou talvez uma luta de muitos anos, o que não te faz descansar? Seria um privilégio muito grande se eu pudesse conversar com aquela mulher e trazer a verdadeira esperança para ela. Mas como nós cristãos conseguimos achar descanso? Porque nós sabemos as verdades, nós ouvimos elas o tempo todo, mas às vezes o nosso coração não consegue parar e descansar naquilo que acabamos de ler. E a confiança, e a provisão, e a resposta parecem muito distantes. Então, a gente vai ver o que Deus tem para falar nos nossos corações através de um salmo, mas antes eu quero de fato que a gente tenha uma sintonia nesse desenvolvimento, nessa entrega que eu creio que o Espírito Santo de Deus quer entregar aos nossos corações aqui. Mas antes de tudo, eu pergunto novamente, qual é o seu clamor? Qual é a sua luta? E eu dei um exemplo de uma situação muito brutal, muito grande, um assassinato. Mas clamor é qualquer necessidade, qualquer dor que requer uma resposta. E antes de entrar na palavra de Deus, eu gostaria de fato que o seu coração estivesse peneirando todos os seus sentimentos e colocando diante de Deus aqui e agora o que de fato você sente com total honestidade. Qual é o seu clamor? E se você entendendo e talvez lembrando agora qual a luta que você tem enfrentado, talvez familiar, talvez no trabalho, talvez na área financeira, talvez a sua grande luta, o seu grande clamor é ter passado vários anos da sua vida e olhar para o seu agora e descobrir que você talvez, aos seus olhos, é um grande fracasso. Talvez o seu grande clamor é saber que todos os seus investimentos, todas as suas lutas e o tempo gasto da sua vida apontam diretamente na sua cara e falam que você é uma farsa, é um fracasso, é uma derrota. E olhando para si mesmo dessa forma, em alguma área, pequena ou grande, eu creio que o seu coração quer um descanso. Irmãos, eu creio que Deus tem um descanso. E até que nós tenhamos um verdadeiro clamor, a gente começa a correr direto para o coração de Deus e achar um verdadeiro descanso. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 54. Com fé de que os meus lábios aqui, nada mais serão do que um instrumento da voz de Deus ao seu coração, à sua vida, para entregar descanso ao seu coração. Salmo 54. Salmo 54. Vamos lá? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu amparo. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade, acaba com eles.
Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém. Amém, igreja. Deus, nós diante do Senhor lemos a tua palavra e pedimos auxílio do teu Espírito Santo para que conduza cada palavra inspirada nessa lei, nessa grandiosidade que são as tuas escrituras, Deus, e conduz com a cura, com o bálsamo aos nossos corações. Que agora as palavras ditas pela minha boca, Deus, sejam somente as palavras do Senhor. Limpa de mim toda impureza, limpa do ouvido de cada irmão aqui toda perturbação, e abre caminho nos nossos corações. Abre caminho do nosso clamor para achar o teu trono de graça e descanso. Em nome de Jesus, crendo que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Irmãos, a minha grande ideia aqui é de que o seu clamor te leva para perto de Deus. Mas só a fé te faz seguir em frente. O seu clamor te leva para perto de Deus, mas só a fé te faz seguir em frente. Se você reparar no versículo 1 e 2, nós temos um clamor do salmista. Aqui é Davi. Ele diz o seguinte, no versículo 1 e 2, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. O salmista está fazendo o quê? Ele está chamando a atenção de Deus. Ele está fazendo o que é muito marcante nos salmos. Conversas honestas, intensas, de dúvidas, de problemas que são levadas diante de Deus. Se tem uma coisa que ensina muito a gente, que impacta muito a gente na leitura dos salmos, é a honestidade dos salmistas, ao levarem o que eles têm no seu coração para os ouvidos de Deus. E algo que é fora da nossa rotina é a gente chamar a Deus e falar: Deus, inclina os teus ouvidos à minha voz. Porque muitas vezes a nossa voz é tão impura, muitas vezes a gente nem acredita nos nossos motivos, mas é aí que a gente começa a trabalhar, e é aí que a gente começa a redimir os nossos pensamentos e reconstruir as verdades na nossa vida. O nosso clamor tem que ser honesto e tem que ser para Deus. Ficar escolhendo palavras bonitas para Deus é fazer o que Deus não quer. É embelezar com um embrulho bem brilhante uma caixa interna que está bem podre. Deus quer a caixa aberta. Não se perca tempo embrulhando. Um clamor honesto. E o que eu proponho a vocês é valorizar a sinceridade do clamor dos seus corações. Por quê? Porque o clamor é uma ligação extremamente eficaz entre o coração do homem que tem dor e os ouvidos do Deus que tem amor. Se a gente não for honesto no nosso coração, a gente não abre as comportas dos ouvidos de Deus. A gente vive numa sociedade, e é muito comum em todos os temas da nossa cultura, queremos ser fortes, queremos ser extremamente fortes. Ou seja, é feio mostrar as nossas fraquezas. Mas como nós podemos esconder as nossas feiuras de Deus? Como nós podemos fugir de Deus? O profeta Jonas é uma clara prova de que não há como fugir de Deus. Como é ridículo fugir de Deus. E de que até aquele homem que fugiu de Deus, foi jogado do barco, foi para a boca do peixe, levantou um clamor. Quem ouviu ele? O mesmo Deus ao qual ele fugia.
valorize. Não a sua dor, mas valorize a honestidade do seu clamor. Por quê? Porque o problema que você está pode ter tido muitos motivos pelo qual você está inserido. Podem ser as causas das suas desobediências. Pode ser causada pela a sua falta de sabedoria. Coisas que você devia saber, mas não soube. Pode ser causada por situações externas. Por coisas que talvez você nunca vai entender o porquê. Mas o que é inegável é a realidade da sua dor. E se é inegável a realidade da sua dor, deve ser honesta a forma do seu clamor diante de Deus. Isso tudo porque o coração de Deus é um coração de verdadeiro amor. Irmãos, o mundo clama, mas o mundo não entende Deus. O mundo não entende o coração de Deus. Ele olha para Deus, ele olha o Deus da Bíblia, ele olha o Deus da realidade e diz que Deus é o quê? Um Deus extremamente sábio? Um Deus extremamente amoroso? Um Deus extremamente cuidadoso? Não, eles dizem, Deus é injusto. Deus não sabe o que faz. Esse Deus é egoísta. Mas é através da sua palavra que a gente lembra que esse Deus é um Deus de amor por todos os tempos. E Ele é um Deus agora. É por isso que em Gênesis 19, 13, ouça, está escrito o seguinte: pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Que episódio é esse? A destruição de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade cheia de pecados e cheia de homens perversos. Anjos de Deus descem para salvar quem? Ló e a sua família. E eles dizem, porque o seu clamor tem chegado até os ouvidos de Deus. E se chegou até os ouvidos de Deus, Deus vai fazer uma provisão de cuidado e de preservação com a sua vida. É por isso que em Êxodo 3:7, a gente vê o seguinte: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores, por causa dos seus afligidores, por causa desses homens que causam isso. E é lindo porque termina com o seguinte: Deus fala, conheço o sofrimento do meu povo. É esse Deus que vai cumprir a sua promessa com aquele povo no Egito sendo escravizado. Ele diz o seguinte: eu conheço o sofrimento do meu povo. Irmãos, Deus conhece o seu sofrimento. Deus perscruta o seu coração e sim, Ele enxerga seus pecados. Mas o mesmo Deus que enxerga os seus pecados, as suas falhas, as suas feiuras, Ele enxerga o seu sofrimento. E os olhos deles estão voltados para o amor daqueles que são chamados o seu povo. Você é povo de Deus? Você tem absoluta certeza de que está afirmado na graça de Jesus Cristo e pode se chamar uma nação santa, uma raça eleita? Se sim, creia. O Senhor conhece o seu clamor. É por isso que em Êxodo 22, 21 a 23, está escrito: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva, nenhum órfão afligireis. Se de algum modo o afligires, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Meus irmãos, isso está muito claro. Quem é seu povo e quem está afligido, que levanta um clamor, vai encontrar um Deus de amor. E assim a gente começa olhando esse salmo, um clamor honesto, correndo atrás de um Deus amoroso. Não adianta clamar sem honestidade. Creia que Deus quer ouvir a honestidade do seu coração e Ele ouve isso com amor. Em seguida,
Irmãos, a gente vê que depois de clamar, depois do salmista começar com um clamor, ele segue identificando quem é o inimigo, ou seja, quem é o causador dessa dor. E no versículo 3 a gente identifica, olha aí, por favor. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Quem é esse inimigo? Abra por favor aí, em 1 Samuel 23. E a gente vai vendo que o salmista, Davi, o seu clamor nasce de ter a sua vida ameaçada. Homens o perseguiam e o perseguiam com perversidade. Eles queriam matá-lo. 1 Samuel 23 vai dizer qual era o enredo aqui. E você vai achar isso no título do seu salmo. Você vai descobrir. Por favor, 1 Samuel 23. No versículo 14 diz o seguinte: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibear, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha que a nós compete entregar Davi nas suas mãos. O que estava acontecendo no enredo? Saul não aceitava que Deus o tinha rejeitado e escolhido Davi, e começou a persegui-lo. E nesse contexto, Davi estava escondido na terra de Zife, e esse Zife traiu Davi e decidiu confessar, dedurar a localidade de Davi, quando na verdade ele devia ajudá-lo. O salmo nasce do coração de um homem que tem a sua vida ameaçada. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação de ter a vida realmente ameaçada. Nos nossos tempos, na nossa sociedade moderna, já cheia de barreiras de leis, isso é mais difícil. Em outras sociedades ainda é muito comum. Mas talvez você já sentiu a perversidade da perseguição, de pessoas olhando para você e querendo que você tropece. Ou de situações onde pessoas nem te conhecem, mas claramente querem tirar vantagem de você. Talvez num ambiente de empresas, num ambiente de trabalho, até mesmo por causa dessa sociedade extremamente egoísta em seu capitalismo, a gente vê como a nossa saúde, a nossa mentalidade, a nossa segurança é o tempo todo ameaçada. Eu não sei se você já foi assaltado, ou se já teve a sua casa arrombada, mas o sentimento de ter a sua vida posta em risco faz você imediatamente levantar um clamor a Deus, e essa é a realidade desse salmista aqui. Davi estava sendo perseguido. Então, nesse salmo de confissão, e que a proposta é de que a gente ache descanso, a gente acabou de ver a realidade da honestidade de um clamor e a identificação de um inimigo. Davi identificou o seu inimigo. Irmãos, qual é o seu inimigo? Qual é o seu inimigo? O que tem causado o seu clamor? Muitas vezes a gente leva para Deus: Deus, ajuda nos meus pecados. Sei que são muitos, mas a gente não nomeia esses pecados. Muitas vezes a gente tem as dificuldades que a gente enfrenta no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, mas a gente não pontua o nome das pessoas. Sabe por quê? Eu proponho que porque provavelmente, a partir do momento onde a gente nomeia os nossos inimigos, a gente se compromete mais ainda com o nosso problema. E a gente gostaria, diante de Deus, de levar só um clamor: Deus, me traz paz nesse momento. E Deus entregasse paz. Deus, me traz um livramento dessa situação. E Deus entregasse um livramento. Porque Deus é bom e a gente apela para a bondade dele, sim. Mas o grande quê da questão, o grande desafio é que quando a gente nomeia os nossos inimigos, a gente está
tendo honestidade com a nossa situação. E às vezes a gente não nomeia os nossos inimigos, porque a gente sabe que muitos deles são vaidosos. Não são verdadeiros inimigos. Porque talvez, entrando de fato a fundo no nosso problema, a gente vai ver que no círculo de tentar entendê-lo, a gente vai voltar para a gente mesmo. E esse é um grande problema. O que nos livra, o que nos distancia da nossa honestidade é, às vezes, a nossa indisposição de enxergar a realidade. E eu convido você a não viver uma vida que não enxerga de fato a realidade dos seus problemas. Essa mensagem é para quem aqui está sofrendo problemas de fato, com inimigos reais, mas também para quem enfrenta inimigos virtuais, inimigos que às vezes só estão na sua cabeça, porque se você não os cria, você vai ter que identificar que o seu problema é você mesmo. Identifique seus inimigos, mesmo que isso leve a você a clamar contra você mesmo. Se você quer cura de Deus, identifique a realidade do seu coração, a realidade do seu contexto, a realidade da sua vida. Se você coloca o nome do seu marido ou da sua esposa ou do seu filho diante de Deus, talvez você vai ter que se comprometer com a sua paternidade, com a sua atitude de ser marido e ser esposa. Porque se você coloca o dedo no problema de alguém, você se compromete com a solução desse problema. E é esse o ponto que a gente está correndo aqui. O salmista tem um clamor, ele identifica o inimigo. E se o salmo parasse aí, que desgraça, que desesperança, que relato histórico tão parecido quanto os jornais. Homem que chora, homem ferido, é perseguido. Como situações que estamos vendo do outro lado do mundo, em guerras, onde pessoas nunca terão a justiça. E a gente fica até de mãos atadas tentando saber quem está certo e quem está errado, em qual situação. Se o salmo parasse somente identificando o clamor e o inimigo, que tristeza. Mas o salmista, que expressa a realidade do seu coração, ele corre para onde, irmãos? Para onde o salmista está correndo? Para a provisão. Versículo 4. Lê comigo, por favor. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. No meio de ele reconhecer as suas necessidades, no meio de ele sentir a sua dor, no meio de ele sentir o seu sofrimento, no meio de ele identificar o que ele precisa, quem está atacando, ele simplesmente lembra de quem Deus é nisso tudo. Ele tem um conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus vai bem no meio do furacão, e bem no meio desse salmo, para resolver toda a situação. Mas como é que essa situação pode ser resolvida se o inimigo não foi destruído? Essa é a grande questão dessa mensagem. O seu clamor te leva para perto de Deus, mas só a sua fé te faz seguir em frente. Só a sua fé te faz seguir em frente. Não é ver um inimigo derrubado no chão. Não é ver necessariamente todo o cenário armado para falar o seguinte: ok, agora eu confio, tudo vai dar certo. É crer no Deus que você tem, nas promessas que Ele te deu. É saber quem Deus é em comparação com o que o teu inimigo é. É saber o que Deus é poderoso para fazer, em comparação com o que o inimigo está te fazendo lembrar. Aí você vê que o que o inimigo está fazendo é contribuindo para que você se achegue perto de Deus. E no versículo 4, então, a gente descobre que o que o salmista encontra é uma provisão. No meio de um clamor e na identificação de um inimigo violento,
o salmista encontra a resposta em Deus. E aí em 1 Samuel, de uma forma linda, no capítulo 23, do 15 ao 18, a gente vai ver como se passa o coração desse salmista. Ele escreve esse salmo com uma realidade, ele não está inventando história, ele está expressando um relato. E aí, em 1 Samuel, onde nós estávamos, capítulo 23, do 15 ao 18, a gente vai ver o seguinte: quando Davi percebeu que Saul tinha saído para Oreza, para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então, Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. No meio da perseguição, Deus provê que através do filho do seu perseguidor, ele lembrasse: Deus tem uma aliança com você. Essa aliança está feita, está selada, e eu garanto, você tem um Deus e você tem uma provisão. Não olhe mais para o seu inimigo, olhe para o seu Deus. E eu volto aqui e te pergunto: qual o seu clamor hoje? Será que o seu clamor é um pecado que te escraviza? Será que o seu clamor talvez é para deitar a cama e não se lembrar de uma história que você viveu, que você desejava, que nunca mais atormentasse a tua mente? Talvez o teu clamor é sobre alguém que tem sido extremamente desafiador para o seu coração e tem mostrado relutância em te deixar viver a liberdade em Jesus. Talvez o teu inimigo seja a morte de alguém, ou a morte na sua própria vida, doenças, as limitações. Talvez seja medo o seu maior inimigo nesse tempo de tantas incertezas. E eu, diante de Deus, como no papel aqui de Jonatas, para você, eu venho trazer a lembrança de que Deus tem uma aliança com você. Ele é o seu provedor. Deus tem uma provisão para a sua dor. Vá com honestidade para Ele. Identifique seus inimigos com ousadia e reconheça um Deus de amor que te livra do peso de tudo o que você tem vivido. O fim da nossa guerra, irmãos, não está marcada no fim do inimigo, mas na vitoriosa presença de Deus. O fim da nossa guerra não é marcada no fim do nosso inimigo, mas na vitoriosa presença de Deus. Sabe por quê? Porque se você for dependente do fim do seu inimigo, que o seu problema acabe para você se sentir vitorioso, você está deixando que o seu Senhor seja a sua provisão, que o seu Senhor seja a sua vitória, que o seu Senhor seja as situações. Ok? Meu problema é financeiro, quando esse financeiro se acertar, aí eu vou descansar. Não, meu problema é enfrentar essa dor agora de ter perdido alguém. Quando talvez essa dor for embora, aí eu vou reconstruir a minha vida. Talvez o meu problema é, não, eu só vou seguir em frente quando esse meu pecado eu tiver dominado ele. E essa ruína que todo dia me persegue estiver livre, aí eu vou seguir em frente. Não, meu irmão, você segue em frente porque você tem uma promessa. Davi teve uma promessa no meio da perseguição, que continuou por muito tempo, mas ele tinha uma certeza
E não é à toa que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele não tinha clamores, não é porque ele tinha pecados, não é porque ele não tinha inimigos, mas é porque ele tinha uma certeza e uma confiança plena no Deus que ele tinha no meio das suas batalhas. Quem você é? Você está esperando tudo se mover e o cenário perfeito, ideal para você falar o seguinte: eu sou vitorioso? Você está esperando tudo mudar para que você tenha total convicção de que Deus está do seu lado? Irmãos, fé é a certeza daquilo que não vemos, baseada na boca de um Deus que disse, um Deus grandioso que temos. Irmãos, se o Espírito Santo tem gerado essa confiança no seu coração, de ter esperança de que o seu inimigo não é maior do que o Deus que você tem, eu te convido a ter esperança. E é essa esperança que a gente vai ver no versículo 5. Olha só, é a resposta de Deus ao inimigo do salmista. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por sua fidelidade acaba com eles. Davi lembra do Deus que ele tem e a certeza de quem é esse Deus. E ele já prevê o que irá acontecer com seus inimigos. Ele tem fé. O que se tem quando nós temos um Deus tão grande é uma esperança muito grande. Irmão, o que te falta talvez é sair da meninice de esperar as respostas para ter as certezas, de sair da mundanidade de querer ver movimentos para daí sentir a paz. Em 1 Samuel 31:6, você não precisa abrir, mas a gente vai ver como acaba o fim de Saul. E assim morreram juntamente naquele dia Saul e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus soldados. Sabe como eles morreram? Perseguidos pelos filisteus. Eles foram mortos. E Saul, quando viu todo o seu exército sendo morto, os seus filhos sendo mortos, sabe o que ele fez? Enfiou uma espada em si mesmo. Aquele homem comeu e sentiu na boca a amargura de atentar contra alguém que Deus havia feito uma aliança. E eu quero que agora, com total fé e certeza e violência de espírito, você pense que o seu inimigo não tem vitória sobre você. O pecado não tem domínio sobre você. O desânimo não pode ter domínio sobre você. O medo não pode te parar. Os ataques de pessoas em volta de você não podem ser maiores do que as promessas que Deus tem dado a você e a sua vida. Ande com uma aliança que você tem diante de Deus, mesmo que todo o cenário seja o oposto. E aí Deus vai ser glorificado na sua vida e a provisão virá. O salmista diz: eles serão destruídos. E eles foram. Nós aqui não estamos pregando para que você deseje a destruição de pessoas. E aqui é o momento de identificar quem realmente são os inimigos. Satanás é um inimigo. O pecado é um inimigo. A morte é uma inimiga. A incredulidade é uma inimiga. E todos esses podem ser representados por pessoas que atacam a nossa vida, mas aprenda a lutar contra os inimigos certos. Em Jesus nós temos a vitória. E até a esperança de olhar para as pessoas que representam e são usadas pelos nossos inimigos, para orar por elas, interceder por elas. E sair de uma fé pequena, que espera todas as mudanças, para fazer parte da mudança. Para fazer parte do movimento de transformação. E por último, se temos essa esperança na provisão que temos, o que a gente faz, irmãos? Qual é a maior forma de adoração e de fé a Deus no meio dos nossos problemas e labutas e dificuldades, e vir num domingo como esse,
sem ter certeza do que vai acontecer durante a semana, de pensar mais um domingo onde eu vou orar e vou pedir a Deus para que mude em mim, eu vou ver os mesmos pecados durante a semana, ou fugir de certas situações porque você sente, meu Deus, eu sou escravo disso. Irmãos, quando você tem certeza do que Deus tem para você, o que você faz em fé? Você adora, você celebra, você abraça uma promessa e com fé vai adiante nela. Você não espera o mar se abrir para sair do Egito. Você atravessa, e mesmo com os inimigos atrás de você, você sabe que Deus vai te prover. Meus irmãos, você adora, você celebra, você vive quando você tem uma promessa. E é isso que a gente vê no versículo 6 e 7, que finalizam essa nossa reflexão. No versículo 6 diz: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois Ele me livrou de todas as minhas aflições. Se os meus olhos, sim, os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. E o salmo acaba aí. Ele não explica como isso ia acontecer. Ele não explica os detalhes de como veio essa convicção. Porque talvez foi simples, e talvez foi mais simples do que a gente gostaria de ter. Ele simplesmente creu no Deus que ele teve. Ele simplesmente decidiu pôr a sua fé e a sua confiança no Deus que ele tinha, e não no fracasso que ele previa. E esse é um desafio que a gente tem. Você identificou um clamor na sua vida. Você consegue olhar bem para os inimigos. Você consegue ver que você talvez é o seu maior inimigo. Você quer fazer coisas boas. Você quer seguir adiante, mas o seu eu não te deixa. As circunstâncias, os problemas em volta te empurram para outra direção. E de repente você lembra quem Deus é. No meio da tempestade você lembra de quem Deus é. E sabe o que você faz? Você crê na resposta que Deus tem para os seus inimigos. Então se aqui agora, muitos de vocês vieram pensando, cara, mais um domingo, eu estou cansado. Mais um domingo, eu não sei o que fazer comigo mesmo. Eu abro a Bíblia, não sinto nada. Eu tento louvar, e a minha voz sai fraca. Eu vou ouvir essa mensagem, quero ir para casa, seguir minha rotina. Não faça isso. Por favor, não faça isso. A palavra de Deus veio para te levantar, ela veio para te dar esperança, mas não em você, mas no Deus que você pode crer. No Deus que te dá promessas. No Deus que fala que a morte já foi vencida na cruz. No Deus que diz que em Jesus todas as batalhas foram vencidas e todas as bênçãos foram dadas. E como salmista, ele decide adorar. E ele diz: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Você está preparado para louvar a Deus agora? Você acabou de ouvir Deus e talvez, chegando no fim dessa mensagem, você pensa, puxa vida, o Timóteo preparou essa mensagem para que no final eu tivesse assim, com fogo no coração. Talvez algum de vocês esteja confiante, talvez alguns não. Você também é um case de sucesso das promessas de Deus, porque você não precisa esperar para o seu coração o fogo, o desejo, a disposição de falar, eu quero louvar com tudo. Pode botar aqui uma música incrível, eu quero essa música. Eu vou cantar com todo o fôlego. Talvez você ainda continue com o coração, com medo. Mas se você tem plena certeza de quem é Deus, esse é o momento de tomar um passo de fé. E falar, Deus, eu vou te louvar. Mesmo que a tempestade continue caindo. Deus, eu vou dizer, eu sou vitorioso em Jesus. Mesmo que eu não sinta nada de confiança no meu coração.
Eu vou dizer: Deus, eu vou cuidar e amar do meu marido, ou da minha esposa, ou do meu filho, mesmo que seja dolorido, de novo e de novo, investir amor e cuidado em alguém que não responde. Deus, eu decido de novo abandonar esse pecado. Mesmo que eu sinta que o meu coração é extremamente apaixonado por ele. Você oferece louvores a Deus, não por quem você tem sido, mas porque Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Confie, irmão. Eu não tenho mais nada a falar para você. E talvez o que eu estou fazendo aqui é só te lembrar do que você sabe. Então receba. Receba. Confie. Se entregue. Pois Ele me livrou de todas as minhas aflições.